Meu nome é Uedja Gouveia Gomes. Minha trajetória aqui na Dufep ela é dividida em dois momentos. Eu trabalhei aqui de 1990 a 92. Vim trabalhar como jornalista, tirando uma licença da jornalista que na época trabalhava aqui, que era a profissional Ellen, casada com o professor Hamilton, e ela foi acompanhando o professor Hamilton no pós-doutorado dele na Itália. Então eu passei aqui quase 2 anos, eu não era funcionária, eu era prestadora de serviço. Teve um hiato do meu tempo aqui, voltei em 2016, na época o presidente era o professor Augusto, e em 2017, quando o professor Ederson assumiu a presidência da Dufep, me convidou e eu assumi a coordenação da Dufep. Minha formação, eu sou graduada em jornalismo pela Universidade Federal de Pernambuco, estudei aqui no campus da UFPE, no Centro de Artes e Comunicação. Tenho pós-graduação em Comunicação e Marketing pela UPE e acabo de concluir minha pós-graduação em Gestão de Pessoas pela Faculdade Descomplica. Gente, queria também deixar aqui algumas informações básicas em relação à Dufep. A Dufep é uma entidade que representa os professores do magistério superior, tem 43 anos, Hoje nós temos em torno de 2.300 filiados, e cerca de 23, 24 funcionários. Além da sede, que funciona aqui na Avenida dos Economistas, por trás da Biblioteca Central, nós temos a subsede de Caruaru, cuja funcionária lá chama-se Jéssica, e no CAV, que é a funcionária Priscila. Nas terças e quartas, nós temos plantões com os 2 escritórios que atendem a Dufep, que é o Almeida Paula e o Wagner, associados. Temos também um contador, que orienta os filiados naquele período de declaração de imposto de renda, e sempre quando há outras demandas, nos procuram e a gente tenta resolver. Temos também uma prestadora de serviço chamada Dorinha, e Dorinha ela faz a progressão de todos os professores, que é uma demanda que trouxe muitos filiados. Então, quanto mais serviços a gente oferece aos nossos filiados, oferecem aos professores, mais pessoas se interessam em se filiar aqui à Dufep, além, claro, da luta política. Qual é a minha principal atividade aqui? Eu dou suporte à diretoria. Eu faço todo o gerenciamento da entidade com base nas decisões da diretoria, Eu faço todo o gerenciamento de funcionários, Vejo a parte física, a estrutura da Dufep. Eu gerencio desde da limpeza da sede até a parte de comunicação. Então, eu sirvo como um elo entre a diretoria e os funcionários. Quando os funcionários precisam de alguma coisa, conversam comigo e eu levo à diretoria. E quando a diretoria também toma alguma decisão e que é preciso divulgar essa decisão com os funcionários, com os seus filiados, eles primeiro me despacham comigo e eu levo a reivindicação, a solicitação da diretoria para os nossos funcionários e docentes. Além disso, eu faço todo o atendimento aos docentes, tanto os filiados quanto aqueles professores que desejam se filiar à entidade, e aos fornecedores. Então, o professor chega aqui, está com alguma dúvida, quer esclarecimento de alguma portaria, então eu direciono aos diversos departamentos aqui da Dufep. Eu faço uma visita normalmente com o professor,
mostro a sede, mostro o que a Dufep faz, principalmente com aquele filiado que está chegando na Dufep, que não conhece ainda os serviços da Dufep. Também atendo aqueles professores, né, que mesmo que já tenham um tempo maior de filiação, mas que normalmente precisam de ajuda aqui da Dufep. Bom, eu vou sintetizar um pouco nesse organograma onde é que eu estou, qual é a atividade exatamente que eu faço. Aqui está a diretoria, eu estou na coordenadoria administrativa e gerencio a parte financeira, de comunicação, atendimento aos associados e a parte administrativa. Então, tudo o que acontecer na Dufep tem que passar pela coordenação administrativa. Do café ao papel que precisa comprar, a parte política que eu também preciso saber, e também faço esse intercâmbio com os fornecedores, né? Os escritórios. Eu sempre estou em contato com os advogados quando os professores têm alguma dúvida relacionada às ações judiciais, né? Aqui você tem uma visão mais geral, a diretoria, a área financeira, a área de comunicação, a área de atendimento aos associados e a área administrativa. Aqui eu deixo uma pequena reflexão, né? Eu sou parte de uma equipe, então quando venço não sou eu apenas que vence. De certa forma termino o trabalho de um grupo enorme de pessoas. E é exatamente o que a coordenação faz, né? A gente está sempre conversando com os funcionários, conversando com os diretores, para tentar fazer o máximo para os nossos filiados, os nossos associados. Eu agradeço a atenção. Bom, gente, e agora vocês vão conhecer toda a equipe funcional, todo o corpo funcional da Dufep, da secretaria, jurídico, copiadora, a Ascom, que hoje é o coração da entidade, né? A parte de copa, de limpeza, o jardineiro. Então, cada um vai se apresentar aqui para vocês. Oi, tudo bem? Eu sou Belane Santos. Eu trabalho aqui na Dufep na função de analista administrativa. Sou formada em administração e tenho especialização na área de planejamento estratégico e gestão de pessoas. Minha história aqui na Dufep, ela começa em 2012, quando eu comecei como estagiária, e passei 2012 e 2013. E em 2016 fui convidada mais uma vez a trabalhar aqui na Dufep, agora na função de assistente administrativa, e no ano passado tive a oportunidade de trabalhar com a coordenação na função de analista administrativo. Algumas das minhas funções aqui na Dufep, eu presto suporte à diretoria em reuniões, em atas e também no registro de documentos no cartório. Dou apoio à coordenação no departamento pessoal. No financeiro também dou suporte, principalmente no que diz respeito à auditoria fiscal. Em relação à secretaria, eu dou suporte na questão de inclusão e exclusão de professores no CIAP-NET e atendimento aos docentes no sistema Gov e CIPAC. Além disso, faço também os relatórios do BISA e outros relatórios que me são solicitados. Além disso, desde 2021, eu estou também no grupo de trabalho da Dufep Saúde. Fiz estudo de modalidades, fiz as comparações de valores do mercado em relação aos outros planos. Trabalhei nas assembleias de aprovação do plano até hoje, né, também com a aprovação da operadora na ANS. Faço diariamente atendimento aos professores, tanto em relação à Dufep Sindicato, como também a dúvidas e questões sobre o plano de saúde. Estou muito agradecida por participar de tudo isso e é isso. Muito obrigada.
Olá pessoal, me chamo Débora Caroline, sou funcionária aqui da ADUFEP, sou auxiliar administrativo. Trabalho aqui na secretaria, que a gente chama que é o coração da ADUFEP, é o contato inicial do docente com o nosso sindicato. Trabalho com mais 2 colegas, que é João Henrique e Rosilândia Silva. E aqui eu vou passar algumas atividades que a gente realiza aqui na secretaria. Vou dar um esboço geral do que a gente faz. A gente cuida das filiações, a gente lança no nosso sistema e passa para o financeiro, para que eles consigam ali verificar se autorizou o desconto no SIGEP, A gente dá todas as instruções de como fazer esse desconto, de quanto é esse desconto. A gente participa de diversos eventos aqui na ADUFEP, então, se tiver uma ADUFEP interativa, se tiver um congresso da ADUFEP, a secretaria vai estar participando, auxiliando o professor em qualquer dificuldade que ele tenha no evento, assim como protocolando lá quem tá, qual o professor que chegou, qual o professor que não chegou. Cuida das desfiliações também, a gente dá baixa no nosso sistema, a gente tem um sistema aqui chamado BISA, que é onde a gente coloca filiações e desfiliações. Recebe e-mails, todos os dias. A gente é quem cuida do e-mail da ADUFEP, encaminha para os diretores ou para a coordenação quando necessário, vê quais os ofícios mais urgentes. Então, a gente que faz essa recepção e responde também. A gente apoia a coordenação em diversas atividades que estiverem sendo realizadas aqui no sindicato. Gera links. Após ali a pandemia, a gente achou que o sistema híbrido e presencial se fez muito necessário, então é a gente que cria esses links, assim também como libera na plataforma. Emissão de ofícios, declarações, outros documentos também é aqui na secretaria que se faz. Apoio à diretoria em agendas tanto externas quanto internas, acompanha o conselho de representantes, o pleno departamental, que é inclusive uma das ferramentas mais importantes aqui da ADUFEP. É nela que a gente consegue dialogar com o professor sobre as atividades que a gente tem aqui na ADUFEP, sobre os serviços que a gente oferece também, assim como atrai vários filiados para a ADUFEP para entender a importância também política do sindicato para além dos serviços que a gente disponibiliza. A gente faz a recepção inicial de ligações, para poder passar para outros setores, para poder passar para o jurídico, para a Ascom, para a coordenação. Faz essa atividade também via WhatsApp, com disparo de mensagens. Emissão de relatórios de filiados, então, quantos filiados nós temos, quantos são aposentados, quantos estão ativos, também aqui na secretaria. Inclusive o controle também de filiações, quantos filiados saíram nesse semestre, quantos foram filiados. Então isso também é importante para saber onde a gente está acertando e onde a gente está errando. Acompanhamento de agendas da diretoria, externas quanto internas também. Tratamento de correspondências, arquivo de documentos, tanto físico quanto virtuais. Atualização dos cadastros, vocês vão ver aqui, vez ou outra, a gente fazendo ligações, dizendo, e aí, professor, qual o seu novo número, qual o seu novo e-mail, porque eles vão trocando e a gente precisa ir se atualizando também. Solicitação de TATs também é feita aqui, tanto para os coordenadores quanto para os diretores, colaboradores. Participação em protestos, tanto aqui no Recife quanto fora do estado. Vocês vão ver que a gente também acompanha atos que são feitos em Brasília, em outros locais, onde a gente vê que haja necessidade da ADUFEP se tornar presente. Entrega de kits aos filiados, a agenda, quando tinha a garrafinha, uma caneta ou um outro brinde que a ADUFEP venha a colocar. Recebimento de materiais, se a gente faz alguma encomenda aqui, tanto da área de TI quanto da reprografia, é a ADUFEP que faz esse recebimento inicial. Fiscalização de materiais nos setores. Onde é que está faltando lâmpada, onde é que não está, tem pasta, não tem. Então, os setores passam para a gente geralmente passa para o financeiro. A recepção dos professores, que é uma coisa mais comum que vocês veem todos os dias. Os mutirões de ligações, inclusive agora, o plano de saúde foi aprovado e muito disso foi uma contribuição da secretaria de ficar ligando, perguntando para o professor se ele teria interesse em um ADUFEP, um plano de saúde autônomo. Então foi uma contribuição muito nossa também. Impressões de planilhas, organizações de atividades, de convites, A maioria dos nossos sindicalizados, eles são aposentados. Então a gente organiza os convites, ali com a ajuda de ROC, para poder enviar para a casa deles. E esse aqui é o nosso time de peso, que é Rose
e João, que atua aqui diretamente com o sindicalizado. Para além de contribuir com todas essas atividades e ações que eu citei aqui, que são da secretaria, eu faço algumas atividades para além, né? Por exemplo, o currículo Lattes, sou eu que cuido, né? O professor quer atualizar o seu currículo Lattes, não tem tempo, né? Não está conseguindo, então ele reúne os documentos e pode me enviar tanto de forma virtual quanto presencial, e aí eu faço esse preenchimento do currículo Lattes dele e dou um feedback. Também contribuo com as articulações políticas, se a gente precisa falar com um deputado, com um senador, né, se a gente precisa fazer uma viagem para poder trazer mais informações sobre ciência, sobre tecnologia, né, para politizar mais os nossos associados. Eu também contribuo. Hoje também estou cuidando da pasta de convênios, né? Inclusive hoje a gente assinou mais 2 contratos de convênios, que é um serviço muito importante para o nosso sindicalizado, né? Ele vai ter desconto em vários locais, isso facilita, é uma mão na roda para vários associados. Então, todo dia a gente está buscando, né, trazer mais convênios para a nossa entidade, trazer mais atrativo, que a gente consegue compreender que só a questão política não segura o associado na ADUFEP, então precisa de outros serviços também. E agora vou contribuir também junto à Dora, né, no serviço de progressão. Então, a Dora vai estar me passando algumas atividades para que eu consiga contribuir na progressão. E caso vocês queiram, a gente também tem um feedback de alguns professores citando o que é o serviço do currículo Lattes e explicando do porquê melhorou a vida deles, né, do porquê para eles foi muito boa essa contribuição. É isso, espero ter contribuído um pouco do que é o meu serviço aqui na ADUFEP e me coloco à disposição para qualquer outra atividade. A companheira Rose está de férias, vocês vão adorar conhecer ela em breve. E aí ela também exerce todas essas outras atividades que eu citei e que João Henrique e eu também contribuímos. Oi, eu sou João Henrique, eu sou formado, graduado e pós-graduado em História aqui pela Universidade Federal de Pernambuco. Eu trabalho no setor da secretaria aqui da ADUFEP, onde eu desempenho diversas atividades, tanto internas quanto externas. Eu produzo as atas das assembleias, do Conselho de Representantes, mas trabalho prioritariamente na questão do atendimento aos professores. Então, professores que vão para o setor jurídico, os professores que precisam conversar com a coordenação, os próprios professores que precisam conversar com a diretoria. Então, a gente faz esse trabalho de recepção, né, que é a parte principal, a porta de entrada da ADUFEP. Também formulo atas, né, como já falei, da Assembleia, Conselho de Representantes. Também faço agendamento de reuniões, né, bem como reserva do auditório, a reserva dos espaços da ADUFEP. Também auxilio na questão dos eventos. A ADUFEP, como vem promovendo nesses últimos anos muitos eventos, a gente da secretaria está sempre ali na recepção dos professores, bem como auxílio da mesa, né, no auditório dos eventos, bem como o auxílio dos convidados, que diversas autoridades, políticos, pessoas importantes, professores de outras universidades. Então, a secretaria ela vem fazendo e a gente vem fazendo esse papel de recepção dos professores. Externamente, também, a gente desempenha algumas atividades. Por exemplo, houve eventos aqui na ADUFEP, no qual era necessário buscar os professores, tudinho. A gente fez esses traslados e a gente da secretaria, eu fui várias vezes buscar esses professores para a realização aqui dos eventos. Também a gente faz trabalhos como, por exemplo, ir nos cartórios para fazer reconhecimento de firma, abrir firma, também acompanhando os professores. Às vezes a gente vai junto para ir buscar um professor em algum lugar. Em suma, a gente desenvolve diversas atividades, às vezes, dependendo das necessidades. Fazemos também outras atividades aqui para o bem do andamento do próprio sindicato. Mas a secretaria, ela como porta de entrada, a gente tem como trabalho prioritário a recepção dos professores. Meu nome é Jéssica Lopes, eu sou funcionária do CAA, Centro Acadêmico do Agreste. Atuo lá na sala, no bloco K, no terceiro andar, na sala K12, atendendo aos professores. Dentre as atividades que executo, vou falar algumas delas. Entre elas, escuta aos professores, ou seja, as demandas que os professores têm. Então, eles me encaminham, né, por meio da escuta e eu repasso. Quando não consigo resolver,
lá no CAA, eu repasso para a coordenadora ou para a diretoria. Faço também envios diários de informativos recebidos pela Ascom, como card, folder, todo o material, vídeos produzidos pela Ascom. Então eu encaminho todos os dias via WhatsApp ou e-mail. Também faço captação de novos professores associados. Realizo também convênios, né, com empresas de diversos segmentos, como por exemplo restaurantes, academia, diversos segmentos, colégio. E aí essas parcerias firmada, né, entre a ADUFEP, que é o Sindicato dos Professores, e as empresas conveniadas, que elas dão o desconto, né, o desconto que for conveniente, né, para ela. E aí eu sou responsável, inclusive venho coordenando o grupo de trabalho sobre isso, junto com o professor Erlene. A gente faz reuniões onde algumas delas eu também coordeno, quando o professor Erlene não pode participar. Realizo também panfletagem, não só panfletagem no campus, né, de modo geral, para toda a comunidade acadêmica, como também visito os gabinetes dos professores e professoras do CA para entregar algum convite, algum card, ou seja, um material, né, que a Ascom disponibilizar, eu faço, quando necessário, essas visitas nos gabinetes dos professores. Realizo também a questão do fluxo financeiro, né, da ADUFEP, mensalmente. Quando realizo esse fluxo financeiro, eu envio, né, tudo para o financeiro da ADUFEP Recife. Realizo também, por exemplo, dias de atos, dias de mobilizações. Então eu contacto em Caruaru os movimentos sociais, as centrais sindicais, para saber o que vai ser feito em Caruaru para poder repassar para a ADUFEP de Recife, para junto somar, a ADUFEP somar também com os eventos sociais, mobilizações em Caruaru. Faço também, além dessas atividades que eu acabei de falar, de organização, né? Organização de debates, organização de eventos, todos os eventos de Caruaru, como eu acabei de falar, ou palestras, ou debates, ou também festividades, eu que organizo, assim como algumas atividades também dessas, quando solicitado, eu contribuo aqui em Recife, né, colaborando junto com os demais funcionários. Realizo também elaboração de atas, ofícios e encaminho para os professores, assim como também para entidades externas. Faço também negociações, né, com fornecedores, assim como cotações. Solicito também, não só solicito a confecção de faixas, como também a questão de a compra, né, de algum insumo. Faço essa compra, mas antes faço a cotação. Levantamento no início do ano letivo, né, de todos os coordenadores de curso e de núcleo, né, é uma atualização que eu sempre faço. Realizo também a verificação e agendamentos das reuniões de pleno, pois, né, a diretoria sempre participa dessas reuniões. Participo das reuniões, né, do Conselho de Representantes, venho secretariando a grande maioria delas, assim como também secretariam outras reuniões, como por exemplo, recentemente eu vinha secretariando a Frente em Defesa do Servidor Público, também do apoio, né, nas assembleias, tanto virtuais como presenciais na sede em Recife. Realizo também ligações, né, para os docentes, né, do CA, para fazer a atualização dos dados ou para saber a opinião dele a respeito de alguma pauta, né, de alguma demanda que a diretoria pretende fazer. Então eu faço esse levantamento para saber a opinião dos professores. Participo também de atos, né, e mobilizações, né, na cidade de Caruaru, quando ocorrem. Contacto docentes associados e não associados, quando contemplados em alguma ação judicial,
Em casos excepcionais, eu contribuo na sede de Recife, né, do apoio ao financeiro também, quando necessário. Realizo compra de mantimentos para a subsede. E uma coisa também que eu faço bastante é circular muito pelo campus. Então, dificilmente eu vou estar todos os dias lá dentro da sala da FEP, sentada, aguardando o professor. Não, eu geralmente circulo, converso com eles pelos corredores, nas salas de aula, no gabinete dos professores. Então, eu faço muito essa circulação diariamente. E, por fim, a relevância das atividades que executo. Entre elas, a descentralização das atividades, ou seja, os debates, as palestras, as festividades, como o Dia do Professor, festa de fim de ano, festa junina, que são momentos de descontração. Então, acaba que descentraliza, né, as atividades só em Recife. Então, a gente tem também essas atividades lá em Caruaru. Então, isso é uma relevância, né, do trabalho que executo. Assim como o professor também, ele se sente mais acolhido e com sentimento de pertencimento ao sindicato. Um outro ponto também é o fortalecimento do sindicato. Ou seja, como a ADUFEP vem atuando lá, como eu acabei de falar, a questão de filiações fica muito mais fácil de você realizar, pois os professores veem que as atividades também ocorrem no CA. A comunicação também e a resolução de problemas são muito mais rápidos. Algum deles, como eu falei anteriormente, claro, não é possível de resolver de forma imediata. Sendo assim, eu encaminho aqui para Recife e o mais rápido possível a gente consegue resolver. Então, esse é um outro ponto. E a escuta, né, como eu falei para vocês, que o corpo a corpo, dia a dia com o professor, isso é muito importante. Olá, meu nome é Priscila Amaral, eu sou auxiliar administrativo da subsede da ADUFEP aqui no CAV. Eu vou fazer uma apresentação, um pequeno resumo das minhas atividades desenvolvidas aqui neste setor. Eu trabalho diretamente com o professor, faço essa primeira triagem das demandas, assim como faço os encaminhamentos para os demais setores da ADUFEP, como o setor jurídico, setor contábil, setor financeiro, secretaria e diretoria. Também faço serviços administrativos, como ofícios, demandas com demais setores aqui do CAV, atas de reunião, relatórios, atendimento telefônico, anotação de recados, fluxo de caixa, reposição de materiais de escritório e café, infraestrutura, reprografia e todos os demais serviços gerais. Na minha rotina diária, eu também envio informações recebidas pela Ascom sobre eventos, notícias e principais atividades da ADUFEP pelo WhatsApp com os professores, assim como também respondo às dúvidas e às solicitações pelo WhatsApp, o e-mail e demais redes sociais. Eu também faço esse trabalho externo de parcerias com empresas conveniadas com benefícios de descontos para os filiados. Nas reuniões de convênio com a diretoria, a gente procura saber quais as empresas os professores têm mais interesse, assim também como fazendo essa sondagem com os professores, diretamente com os professores, para saber quais as empresas eles se interessam em ter esses descontos. E aqui tem um exemplo de algumas das empresas aqui de Vitória de Santo Antão que eu fiz convênio, como a Farmácia Santo Antão, a Gráfica Positiva e a KNN, que é a Escola de Idiomas. Alguns dos exemplos dessas empresas que têm parceria com a ADUFEP. Aqui tem uma foto do nosso espaço físico, aqui da nossa sala, da ADUFEP aqui, da subsede da ADUFEP aqui no CAV, e aqui um atendimento que eu fiz com a professora Amanda Priscila, que foi a primeira afiliada que eu fiz aqui no CAV. Oi pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Daíra Sene, eu sou jornalista, assessora de imprensa aqui da ADUFEP. Eu sou formada em jornalismo, especialista em direitos humanos e entrei aqui na ADUFEP em 2018, quando a gente foi se preparar para fazer a segunda edição do Congresso UFPE em Debate. Mas antes disso, eu trabalhei, minha carreira quase inteira foi em veículo de comunicação. Eu passei mais de 10 anos no Diário de Pernambuco. Lá, tanto eu fazia impresso quanto os dois sites, né, que era o diariodepernambuco.com e o pernambuco.com, que era uma coisa mais de entretenimento. Fui da Folha de Pernambuco, do Aquipé, do Portal P9, da TV Clube, então eu tenho essa bagagem de redação
E também fiz assessoria sindical, eu trabalhei muito tempo no Sindisprev, que é o Sindicato dos Previdenciários, e também fiz campanhas eleitorais, algumas tanto aqui no Recife quanto no interior. Bem, eu quero primeiro apresentar para vocês o que é a Ascom da ADUFEP. E eu vou ser bem sincera aqui, a gente assovia e chupa cana tudo ao mesmo tempo na gaiola das loucas. É basicamente isso, mas não se assustem. Atualmente a gente tem 5 jornalistas, 2 designers e um estagiário de publicidade que também faz muita coisa de design, e todo mundo fica junto na mesma sala, trabalhando e se ajudando, principalmente nas atividades da ADUFEP Sindicato e também da ADUFEP Saúde, né, que está nascendo agora e precisa de um esforço máximo para divulgação, para prospecção futura de clientes. Vamos lá. O que a Ascom faz? De uma maneira ou de outra, tudo acaba aqui. É um marco zero, porque as ideias que vêm das reuniões de diretoria, das reuniões do Conselho de Representantes e até de demandas externas que alguns professores filiados sugerem, elas acabam ganhando corpo aqui. A gente tira as ideias do papel. E aí, vamos lá, como é que a gente pode distribuir? Eu vou falar rapidamente como é que funciona o trabalho para que vocês entendam mais ou menos. A gente trabalha em 2 linhas de atuação, a comunicação interna e a comunicação externa. Vamos lá, comunicação interna, tudo que é para dentro da entidade. Isso vai desde os cards de convocação de reunião da diretoria, de reunião do Conselho de Representantes, até mesmo a questões mais específicas, assim, de expediente, de horário, de fardamento, os comunicados internos para os funcionários. Comunicação externa, o que seria isso? Eu vou classificar essa comunicação externa da gente, que é o que não é para dentro da entidade, em 3 pontos. Filiados, mídia de uma maneira geral e entidades sindicais, parceiras e movimentos sociais, incluindo o movimento estudantil. Isso quer dizer o quê? O foco das nossas atividades é sempre o interesse do nosso filiado, que é o nosso público-alvo, então a gente vai gerar conteúdo, tanto sobre as questões de condição de trabalho, por exemplo, a questão da insalubridade, que está super em alta agora, está sendo muito discutido, a recomposição salarial. Essas questões específicas da categoria, a gente lida diretamente com o filiado. E também os serviços da ADUFEP, porque tudo passa por aqui. Se a gente faz um novo convênio, a gente tem que divulgar esse convênio. Se a gente faz o serviço de orientação do contador, ou orientação para progressão, ou orientação de atualização do Lattes, tudo isso tem que ser propagado, tem que chegar essa informação nas pessoas. E esse é o nosso trabalho, fazer chegar. Além da questão do interesse, do que é de interesse do filiado, a gente também cuida de questões que ele mesmo demanda. A gente tem um projeto chamado Divulgue Conosco, que a minha amiga Suara deve falar sobre ele daqui a pouquinho, em que os professores filiados podem divulgar seus livros, suas teses, enfim, suas obras, dentro do espaço da ADUFEP. Isso faz o quê? Amplifica a disseminação da produção deles, entendeu? É uma forma de valorizar o trabalho do professor. E também cobertura de eventos. A gente faz muito apoio de atividade. Alguns professores fazem seminários, palestras, colóquios, e aí eles pedem, através de ofício, cobertura da Ascom, e a gente vai, faz foto, posta nas redes sociais, divulga, faz entrevistas. Todo esse atendimento ao filiado, a gente também faz aqui na Ascom. O segundo tópico, dentro da comunicação externa, é o contato com a mídia. Mídia em geral, estou falando de jornais, estou falando de TV, estou falando de sites, do que não é gerenciado pela comunicação da ADUFEP. Por exemplo, a gente já publicou diversos artigos dos nossos diretores falando sobre plano de saúde, falando sobre, por exemplo, as PECs nocivas de Bolsonaro nos últimos anos. A gente consegue captar esse espaço na mídia externa para que a gente amplifique nossa voz, entendeu? Outra coisa, por exemplo, quando a gente tem atividades como a vinda do professor Boaventura de Souza Santos, que é uma coisa que chama a atenção de um público muito além do nosso, muito além dos nossos filiados. Então a gente administra para fazer entrevistas para os grandes jornais, uma coletiva de imprensa, divulga para que mais gente participe do nosso evento. Esse trato com a comunicação de mídia externa também passa por nós, obviamente. E esse contato com entidades sindicais e movimentos estudantis, movimentos sociais, que a gente faz muito, muito ativamente, participando de diversas frentes que a nossa diretoria compõe. A comunicação está sempre junto, porque a gente tem que acompanhar o que está sendo projetado, o que está sendo estudado, o que eles pensam em fazer,
para, voltando, tirar a ideia do papel. Aí, nesse contexto, a gente faz desde a identidade visual dos eventos, dos atos, dos projetos, a gente já fez outdoor, artes, divulga no nosso site, enfim, dá toda essa forma de apoio que é possível. Outra coisa que precisa ser entendida é que a comunicação hoje, ela atua de duas formas, online e offline, como tudo que acontece no mundo. Online, como o próprio nome sugere, é mais focado em mídias digitais, ou seja, a gente dissemina a nossa produção de conteúdo tanto através do e-mail, um mailing que dispara para todos os filiados, ou redes sociais. A gente faz as atividades, por exemplo, as assembleias, também com transmissões ao vivo, a gente faz lives para debater assuntos de interesse das pessoas. Todo esse trabalho digital, de internet, a gente chama de trabalho online, a comunicação cuida. E a gente também tem o outro lado, que é o trabalho offline, que é o que é palpável. Por exemplo, pastas, folders, panfletos, banners, o próprio outdoor que eu acabei de citar, material gráfico, material de brinde, garrafinhas como essa que a gente fez para distribuir para os professores, bloquinhos, as canetas, tudo isso passa por aqui. Até mesmo as camisetas personalizadas para evento, são os meninos da arte que fazem toda essa parte. Bem, agora que eu expliquei para vocês mais ou menos o que a gente faz, né, o arcabouço da comunicação, eu quero falar um pouquinho sobre as minhas atividades, eu prometo que não vou demorar muito. Eu procuro estar sempre atenta ao que está acontecendo, tanto aqui dentro do campus, dos campi, né, também tenho que falar de Caruaru e Vitória, quanto no estado e no país. Por quê? Porque a ADUFEP também tem uma presença muito forte no Congresso, principalmente de 2020, 2021 para cá, de lutar contra as barreiras para tentar reverter todos os danos causados para a educação no modo geral e como isso impacta a Universidade Federal de Pernambuco. Pronto, dessa forma que eu mais atenta ao que está acontecendo, eu também procuro distribuir as pautas com a equipe, com as meninas, principalmente que estão aqui todo dia comigo, e aí a gente busca aquela área de maior proximidade. Por exemplo, Joyce, ela é muito boa em redes sociais, então ela assumiu essa responsabilidade de pensar conteúdos para as nossas redes sociais. E aí eu fico junto com ela também, vendo as principais datas, as campanhas, o que a gente pode fazer nesse caso. Suara é responsável pelo Divulgue Conosco, então ela lida diretamente com os professores. Enfim, cada uma vai pegando aquela área que tem maior interesse para que a gente consiga fazer mais em menos tempo. Então eu sempre cuido da organização das pautas, tanto das jornalistas quanto dos meninos da arte, para que a gente não se confunda, não se perca, não tenha trabalho dobrado. Enfim, é um trabalho mais burocrático essa parte. Fora isso, eu também faço matérias, reportagens especiais, e também tenho uma pegada muito forte com o audiovisual. Eu sou apaixonada por fotografia, nas horas vagas fotografo um casamentinho, faço um ensaio por fora, não vou mentir. Então eu gosto muito de trabalhar com a questão das imagens. Eu faço os vídeos aqui, faço fotos, como eu disse antes, faço matéria, faço enquete, dessa geração de conteúdo. E também durante a pandemia eu fui idealizadora, apresentadora, divulgadora de um programa chamado Laboratório do Conhecimento, que a ideia era divulgar os projetos de pesquisa dos professores da Federal para a própria Federal, assim, aproveitar o espaço que a gente tinha. E como ninguém podia se encontrar, foi todo feito pelo Meet e teve muito sucesso, repercutiu bem, teve entrevista com o reitor e tudo mais, além de outros projetos que a gente tentou desenvolver e ainda não conseguiu, mas estamos de olho. E aí, saindo um pouco dessa esfera de jornalismo mesmo, eu não posso negar que a gente aqui, como eu disse, assobia, chupacana, ainda toca um pandeirinho para sambar nas horas vagas, porque a gente também participa diretamente da produção e organização dos eventos. E esse trabalho é feito desde a sondagem de possíveis bandas ou possíveis participantes convidados, até questões como a escala da limpeza, enfim, tudo isso acaba passando por aqui. Confecção de ofícios que não são trabalhos diretamente relacionados à comunicação, mas que eu também faço para dar um suporte para o pessoal. Pronto, alguns exemplos desses eventos, a gente pode ter, por exemplo, a Bienal do Livro, o Observatório do Conhecimento na Torre Malakoff. A ADUFEP participa de vários projetos, várias frentes que sempre tem atividades. E aí sempre resvala pra gente. Ontem mesmo teve uma atividade, ontem no caso, segunda-feira, na Câmara dos Vereadores de Olinda,
a Ascom estava presente, eu estava gravando esses vídeos com o pessoal, que é uma coisa interna, institucional, feita só para vocês, mas também foi a Ascom que produziu, o card convocando para essa reunião veio da Ascom, enfim, o conteúdo que se gera, o conteúdo que se produz e as ideias que são colocadas em prática de uma maneira ou de outra saem daqui, tanto na questão factual quanto na questão produzida. Eu acho que é por aí, agora cada um vai falar um pouquinho de si e vocês vão poder entender melhor do trabalho da comunicação. Eu queria dizer também que eu estou à disposição, se eu puder ajudar em alguma coisa. Professora Arlene e professora Tereza já me conhecem há um tempo, professor Aldiz, então, já desde que eu entrei aqui, mas eu não conheço a maioria de vocês e estou aqui à disposição do que eu puder auxiliar em relação ao trabalho, em relação à equipe, enfim. Vamos nessa! Como eu havia dito anteriormente, a nossa equipe é composta por 5 jornalistas e 2 designers. Um deles, Rafael Ricardo, está de férias, por isso que não temos um videozinho dele. Ele, como designer, participa ativamente da confecção das artes, tanto online quanto offline. Isso quer dizer o quê? Ele faz tanto cards quanto faixas, ele cuida dessa parte gráfica mesmo. Olá, eu sou Suara Macedo, sou jornalista da DUFEP há 13 anos. Eu sou mestre em Educação Tecnológica e atuo em pesquisas na área de educomunicação. Aqui no sindicato nós escrevemos matérias a partir de pautas factuais e também reportagens analíticas sobre diversos temas. Para mim é um prazer trabalhar aqui junto com toda a equipe da DUFEP. Também sou responsável pelo projeto Divulgue Conosco, um projeto recente em que nós divulgamos para toda a categoria os livros, também projetos de pesquisa e extensão dos nossos professores. Oi gente, meu nome é Keterine Maris, mas todo mundo aqui me conhece como Ket. E aí eu fico um pouco tímida na frente das câmeras, assim. Meu papel, minha função é muito mais por trás delas, vamos dizer assim. Então eu tô aqui na assessoria de comunicação. Era pra eu chegar e passar só um mês, eu tô há um ano, acho que mais de um ano e meio, mas eu sou de humanas, então vamos lá. Eu chego aqui na DUFEP umas 8h30 da manhã e fico até quando as pessoas precisam. Geralmente até umas 5, que é quando todo mundo começa a fechar, mas às vezes tem um grande evento, às vezes a gente troca de horário, às vezes se estende também. Assim que eu cheguei, já cheguei com um pezinho lá no dia da Assembleia da DUFEP Saúde, então já cheguei sabendo que a gente é pau pra toda obra mesmo aqui da Ascom, a gente tá pra todo canto. Acho que tudo daqui da DUFEP tem um pezinho na Ascom, passa por aqui ou algo do tipo, enfim. É isso. Quando precisa de mim, tô aqui, 8 horas, 8h30, chego e vamos que vamos. O que eu faço aqui? Elaboração de textos, factuais, não factuais, produção de eventos às vezes também, assim. Mas eu gosto mesmo, como eu falei, né, ficar por trás das câmeras, então eu gosto da matéria, tô nas redes sociais também, vez ou outra, redes sociais, tirando foto, vídeo, às vezes eu fico criticando o professor, por favor, vamos fazer um vídeo, é só um minutinho do seu dia. Acho que algum de vocês já deve ter ouvido eu falar isso, ou então, por favor, professor, preciso de um depoimento do senhor, enfim, estamos aqui para isso também. Para além disso, os textos, né, o conteúdo de faixa, card, banner, também. Recentemente eu também fiquei responsável pelo trecho de comunicação do livro da DUFEP Saúde. Acho que é isso mesmo. Olá, meu nome é Joyce Santos, eu trabalho aqui na equipe de assessoria de comunicação da DUFEP. Eu sou formada em rádio, TV e internet, tenho pós-graduação em marketing digital e estou terminando minha segunda graduação em jornalismo. Presto serviços aqui para a DUFEP como comunicadora. Aqui na DUFEP eu faço essencialmente a produção de conteúdos para as redes sociais, faço monitoramento dos comentários, das mensagens que chegam por direct e repasso para a diretoria e para a equipe para que a gente possa estar fazendo a devolutiva para esses docentes. A gente também produz e redige matérias de acordo com as pautas que chegam para a gente. Também fazemos a revisão e a redação de textos para banners, cartazes, faixas.
faço cobertura de atos externos, né? Atos de rua. E como plus eu também faço cerimonial de alguns eventos aqui da ADUFEP e gravo alguns materiais em áudio para a gente divulgar algum evento ou alguma ação que a gente estiver fazendo. Olá, professores e professoras da diretoria da ADUFEP, eu sou o Adolfo Pontes, sou jornalista, estou aqui na ADUFEP há alguns anos já, integrando a equipe de comunicação. Atualmente eu venho trabalhando principalmente com a parte multimídia, produção de vídeos, cobertura de eventos fotográficos, atos de rua. Estou acompanhando vocês sempre. Também venho coordenando a equipe que faz as transmissões ao vivo aqui na ADUFEP. A gente faz tudo instalação de estrutura, de câmera, de vídeo, monitoramento da qualidade, acompanhando quem está interagindo em tempo real. Também fico responsável pela estruturação das assembleias em formato híbrido, né, de liberar o acesso dos professores, fazer votação virtual aqui na ADUFEP, todo esse processo de interatividade, né, com o nosso público, com os nossos professores aqui da universidade, que vem se tornando cada vez mais necessário. Acompanho a equipe de comunicação pela produção e edição de conteúdo também, de matéria, de redes sociais, edição de informativo, junto com as demais colegas jornalistas. A gente vem trabalhando em conjunto. Eu acho que é isso, resume um pouquinho das atividades que a gente vem desenvolvendo aqui na comunicação da ADUFEP. Olá, meu nome é Wilton Pontes, sou programador visual e trabalho aqui na ADUFEP há 26 anos. Eu faço a parte gráfica daqui da comunicação, que vai desde cartazes, panfletos, diagramação de jornal, diagramação de livro e sinalização daqui do sindicato, e também na parte virtual, que é preparando material para a rede social, para o site. E no site eu também faço a manutenção, a colocação de fluxo financeiro, as mudanças que tem que ser feitas no visual do site. Eu sou responsável também. Eu dou apoio na transmissão, faço a gravação de vídeos e edição também dos vídeos da ADUFEP, e dou apoio na produção de eventos, também na eleição do sindicato, já que eu estou há bastante tempo aqui. Também estou responsável pela guarda dos equipamentos da comunicação. E também faço ilustrações para o material daqui da ADUFEP, de atividades políticas, atividades diversas aqui, para artes para camiseta, calendário, caderno de anotações, material que vai ser distribuído, canecas, garrafas, canetas e diversos materiais que a gente produz aqui na comunicação. Oi, eu sou o José Justino, mais conhecido como Joseph ou JPH. Eu sou designer, artista visual e sou estagiário aqui da ADUFEP na SCOM. Eu sou graduando em publicidade e eu faço a gestão das campanhas publicitárias daqui da ADUFEP, como a ADUFEP Saúde e a campanha Vem Viver ADUFEP, que é uma campanha de filiação daqui da ADUFEP. Nas campanhas publicitárias eu fico responsável pela criação online e offline, tanto na criação de cards, panfletos para online, tanto na criação de coisas offline como banners, por exemplo. Eu também fiquei responsável pela gestão de criação e layout do relatório bianual da ADUFEP dos anos 2021 e 2022, com criação inteiramente feita por mim. Também auxilio aqui na SCOM com as pautas factuais, com criação de cards e edição de vídeo. Aqui, a SCOM, na ADUFEP, é como um pulmão que dá ar para toda a ideia da comunicação e que também dá força para a voz de tudo aqui do sindicato. Olá, me chamo Érica, faço parte da assessoria jurídica da ADUFEP. Aqui, se não o mais importante, mas é um dos mais importantes setores aqui da ADUFEP, o mais procurado pelo menos. Os professores vêm muito aqui para procurar saber das ações, que muitos têm aqui ações de muito tempo, muitos anos, como a ação do 28,86%, a ação do 13,17%, ações mais recentes agora, como a de juros e correção monetária, temos a ação da vantagem do artigo 9.2, então os professores eles vêm sempre aqui procurar saber como estão o andamento dos seus processos, como também saber das liberações que ocorrem aqui.
A assessoria jurídica da DUFEP também é composta por mais 2 escritórios, o Wagner Advogados Associados e o Almeida Paula. Eles fazem atendimento, plantões na DUFEP, todas as terças e quartas, das 9 às 12 e das 2 às 17, em dias alternados, um e o outro escritório. Temos, em média, 10 advogados juntando os 2 escritórios à disposição dos professores, tá? Então, além de fazer plantões aqui, apesar de eles estarem aqui apenas nas terças e nas quartas, todos os dias eles atendem os professores por telefone ou pelo WhatsApp, assim como eu também atendo os professores aqui, tanto presencial, quanto pelo WhatsApp, quanto por ligação, quanto por e-mail. Eu faço em média aqui em torno de 200 atendimentos mensais. Todo início do mês sai liberação de RPV ou precatório no meio do ano. E a gente recebe muita ligação dos professores querendo saber se eles estão incluídos nas listas, apesar da gente também fazer sempre a ligação para divulgar, para informar para o professor que ele teve a liberação do valor para ele. Antes a gente fazia divulgação no site, com a lista do nome de todos os professores. Hoje a gente já não pode mais fazer isso por conta da LGPD, então a gente liga de 1 a 1 para os professores ficarem informados, até para evitar possíveis golpes com a liberação do valor para eles. Apesar dos escritórios estarem aqui apenas nas terças e nas quartas, eu estou aqui todos os dias de 8 às 17 horas. O escritório Wagner, ele geralmente, na verdade, ele é o escritório que fica com as causas coletivas. Então, todas essas causas que eu citei, como a do 28, a do 13,17, todas ficam com o escritório Wagner. Então, os professores, quando eles vêm aqui e tem alguma dúvida que eu não consiga responder, eles têm que se dirigir a qualquer advogado do escritório Wagner. E o escritório Almeida Paula, ele também está com todos os outros processos que os professores têm extra-universidade. Então, o professor também tem atendimento civil, atendimento previdenciário, atendimento trabalhista. Então, a gente sempre pode também indicar um dos escritórios para atender os professores. Como eu também citei que tem possíveis golpes quando é liberado precatório, a gente sempre também faz alertas, divulgando matéria, divulgando pelo WhatsApp, sempre alertando sobre os possíveis golpes que os professores vêm sofrendo, porque sempre eles vêm aqui para consultar com a gente para saber se isso ocorreu ou não. Bom dia a todos, é um prazer, né? E parabéns à nova diretoria. Devo me apresentar, meu nome é Maria Auxiliadora Marques de Souza, colaboro como MEI no Serviço de Progressão da DUFEP, desde a sua criação em 2019, né, a convite do professor Irani, e hoje prestando serviço em home office. Então, o Serviço de Progressão Associado foi criado como orientação ao docente filiado à DUFEP, né, na sua progressão. Mas com demanda verificamos que somente a orientação não era suficiente, né? O processo se arrastava e muitas vezes o professor desistia. Isso porque professores mais antigos na universidade, né, de mais tempo na universidade, eles se deparavam com mudança na resolução, com mudanças na forma de apresentação, que hoje é digital e antes não era manual. Então isso era difícil para eles. Então resolvemos, né, eu criei uma forma de trabalhar onde hoje eu faço para todo professor. Eu solicito do professor a sua documentação, a documentação do comprobatório das atividades desenvolvidas no período aquisitivo, ou seja, o período que ele está solicitando a progressão, né? Ele me manda essa documentação via e-mail, eu organizo, vejo como é que está, organizo por ordem crescente de data, mês e ano, verifico os que estão fora de data, organizo o memorial, o relatório de atividades, mando para ele com as observações na aba direita do Word, e se já tiver uma tabela de pontuação, já faço a pontuação e faço as observações necessárias. Se tiver tudo ok, a documentação tiver tudo ok, for suficiente, espero a aprovação dele, o que ele vai dizer, se quer acrescentar mais alguma coisa ou não, e ele me devolve. Quando não, então ele vai à busca de documentos, à busca de resolver outras questões, aí demora mais um pouco, né? Se arrasta um pouco mais, né? Mas quando esse documento, esse memorial me é devolvido com aprovação, então eu passo a enumerar as atividades, enumerar os documentos comprobatórios, faço a junção dos dois, digitalizo como arquivo único, digitalizo também os PADs errados, que eles também já têm me mandado,
E os outros documentos, como requerimento geral, como termo de responsabilidade, o ofício, todo esse documento, a portaria da última progressão, os documentos necessários à progressão. Estando todo com eles em PDF, mando todos através de e-mail para o professor e agendo com ele a submissão no CIPAC. Agendamento se dá conforme o horário que o professor tiver mais favorável para ele, né? Aqui eu me organizo, ele como tem outras atividades, então eu prefiro que ele diga qual horário que ele quer. Então, definido o horário, eu crio uma reunião no Meet, ele entra com a senha dele no CIPAC e me apresenta a tela e eu vou dizendo para ele os passos que devem ser seguidos para a submissão. Então, minha tarefa termina aí. Muitas vezes a comissão devolve por algum motivo, algum documento que falta, o professor me procura para ajudar, eu ajudo a adicionar esses novos documentos sem problema, mas eu não tenho muito conhecimento do CIPAC, mais do que isso, tá? Então, esse é o cerne do trabalho de progressão. Não é o trabalho de progressão todo em si. O trabalho de progressão, ele tem uma complexidade muito maior, tá certo? Por conta dos casos que aparecem, do questionamento dos professores. Há professores que vêm transferidos, há professores novos, onde tem aceleração de promoção, que é uma progressão diferenciada. Há professores que se afastaram para o doutorado ou mestrado e não conseguem a comprovação. Há professores que têm documentos que não conseguem comprovação. Então, essa coisa toda fica muito complicada, eles não têm como buscar o documento. Tem professor antigo que está como assistente, mas não tem como ter acesso à portaria. Eu tenho que ver junto com ele como conseguir, qual documento que ele consegue para substituir essa portaria, para ele não ficar parado no tempo. Então, são os problemas que acontecem e que a gente tem que resolver. Tem professor que tem um processo parado no CIPAC há 2 anos. O professor que está com esse trabalho no CIPAC parado, porque não fez não atendeu o despacho já há 2 anos. Ele pode ainda fazer o despacho nesse mesmo processo ou criar um novo processo para continuar a progressão. Então, tudo esse é questionamento que me aparece que eu tenho que resolver junto com o professor, ou junto com a CPPD, ou junto ao centro dele. Então, são vários questionamentos, são várias situações. E na verdade, o processo de progressão, ele tem sim uma complexidade bem maior que não dá para, nesse vídeo, falar, tá certo? Mas, na verdade, seria isso, dessa forma que acontece. Então, nesses 3 anos de existência do serviço, eu vou pedir licença, mas eu vou ver aqui no computador, porque como são números eu não decorei. Então, o número de docentes atendidos no Serviço de Progressão e Promoção desde maio de 2019 até a presente data são 322 docentes. Não significa que esses 322 docentes tenham sido todos feitos sua progressão, não foram, são professores atendidos, onde eu criei um status de atendimento que vai desde informação, orientação, em andamento e concluído. Então, são processos em andamento e processos concluídos. E nesses passos aí, há uma diferença e há um caminho muito longo, né? Então, o número de docentes que concluíram seus processos com submissão no CIPAC, esses sim, concluíram o processo, foram 167 docentes. Dos 322, 167 concluíram, né? E o número de processos concluídos com submissão no CIPAC, desde 2019, são 206 processos. Por que 206 processos se foram 167 professores? Porque muitos professores têm 7 promoções, têm 7 progressões a fazer, são 4 progressões, são 3 progressões, são 2 progressões. Então, o somatório das progressões, não dos docentes, mas das progressões, dá 206. E dos professores, 167. O docente, 167. Desses todos, tem em andamento ainda 22 processos. Desses 22 processos, tenho 6 agora do final do ano para cá, que eu estou trabalhando com eles. Esse eu estou trabalhando hoje, nesse período, com esses 6 processos, né? Recebendo o documento, orientando, vendo onde ele vai buscar, vendo o que vai servir, o que não vai servir. Então, eu estou com esses 6 processos agora em andamento, tá certo? Os outros ainda à espera que o professor resolva suas questões. Pronto, de uma forma geral esse é o meu trabalho, né? Teria muito mais a falar, mas o tempo é curto. Eu sei que seria só mais uma apresentação. Esses documentos eu vou mandar a planilha e as relações que eu tenho, né? Em Word estou mandando para a do FEP. Espero que tenha sido de valia, né? O que eu estou falando. Qualquer dúvida vocês podem ficar à vontade, podem me perguntar, qualquer questionamento pode fazer.
E muito obrigada pela atenção e sucesso na nova gestão, tá bom? Um abraço a todos e obrigada. Olá, meu nome é Humberto Alves, assim, mais conhecido como Rock, né, aqui na ADUFEP. E aqui na reprografia, meu trabalho é com essa máquina aqui, né, com essa Xerox, e ela também faz scanner, faz as cópias, e tanto o material da ADUFEP quanto o material do professor, porque o professor também pode enviar o seu material tanto via e-mail quanto via WhatsApp. Né? Ele manda para mim, eu faço, deixo tudo pronto, ele diz como é, se quer encadernado ou não, que a gente usa na parte da encadernação a espiral. Tanto o material da ADUFEP quanto o professor eu faço aqui, na reprografia. Né? E também dou apoio a toda a ADUFEP, assim, qualquer coisa que a ADUFEP precisar, eu estou aqui para fazer, tanto para ir botar uma faixa, vou com o Marcelo para botar uma faixa. Tem evento no auditório, eu fico aí para ajudar o pessoal a dar uma organizada no auditório, nos eventos, no palco. Também quando termina, a gente deixa tudo pronto, arrumado, para o próximo dia a ADUFEP está toda organizada. Sim, e também quando tem alguma coisa para um material de escritório, para comprar, para sair, para fazer compra, eu vou também, sem problema nenhum, entendeu? Eu estou aqui para ajudar. E já estou aqui já há 29 anos. Já peguei nesses meus 29 anos, já peguei várias diretorias, assim, e o pessoal entra a diretoria, sai a diretoria, e eu estou por aqui ainda, né? E aqui, é como eu falo, aqui é a minha segunda casa. Essa ADUFEP aqui é a minha segunda casa, que eu estou aqui já há esse tempo todo e gosto demais daqui, tá bom? Obrigado a vocês. Eu sou Maria, faço parte da Serviços Gerais e da zeladora. São a equipe, são Marcelo, eu, Marco e Célia. E meu serviço é cuidar da ADUFEP, fazer a limpeza geral do auditório, dos banheiros da ADUFEP, lanche dos professores, café da manhã, compra, lista de compra, eu noto tudinho, vou para o supermercado, faço a compra de mês. Se tiver um almoço, a gente coloca tudo lá na sala, depois limpa tudo, deixa sempre organizado. Se os professores precisarem de um suco, a gente coloca suco, lanche. Quando tem evento, a gente prepara o café da manhã, faz um cuscuz delicioso, um suquinho, fruta, bolo, a gente prepara tudo, chega aqui cedo, prepara o café da manhã, se for um aniversário, e faço uma anotação das compras da limpeza, noto tudinho, passo para o financeiro. Quando quiser um café gostosinho, é só vir aqui tomar um cafezinho. Chega aqui, Maria, tem um cafezinho, vai ter um cafezinho bem gostosinho, quentinho, um suquinho delicioso que a gente prepara aqui, eu e minha amiga Célia. Almoço, quando tem almoço na reunião, a gente coloca o almoço lá na diretoria. O que a gente puder fazer, a gente faz, para agradar os docentes. E vocês, seja bem-vinda aqui à ADUFEP, e sempre quando vir aqui, chega aqui na Copa, venha tomar aquele cafezinho delicioso, ou um suquinho, um chá, que será bem-vindo a todos. Oi pessoal, o meu nome é Célia, eu faço parte da turma da limpeza. E da sala de reunião até a cozinha é passada pela minha mão. Então a gente limpa tudo, a gente organiza tudo, deixa tudo em ordem para os colaboradores chegar, para os professores, para os diretores. Então a gente recebe todo dia eles, tudinho, né, numa boa, né? Na limpeza. E mais, a gente faz um suquinho, a gente faz um cafezinho, a gente limpa aqui fora, aqui o auditório, a rampa, tudo aqui. For limpeza, é com a gente.
Outra coisa, eu tenho o meu trabalho como minha segunda casa, sabia disso? Porque aqui a gente brinca, aqui a gente conversa, somos tudo amigo, um aconchegante, um abraço só, muito bom. Amo trabalhar aqui na DUFEP. E meu serviço todo dia é isso aqui, ó. Beijo, pessoal! Olá pessoal, eu sou o Marcos, cuido da área externa da DUFEP aqui fora, da jardinagem. Faço manutenção, limpeza de jardim, limpeza da rampa, colocação de mesa, estrutura, dou apoio ao pessoal quando tem evento. Bom, meu nome é Marcelo, tempo de serviço. Vou fazer 28 anos aqui no meu primeiro emprego na DUFEP. Meu serviço, botar faixa, panfletagem, cartaz, e cuidar do auditório, banheiro e tirar as madeiras das janelas. Olá, professores. Meu nome é Vitor, né? Eu faço parte aqui dos colaboradores da DUFEP. Trabalho exatamente na tesouraria da DUFEP. Então, o que é que a gente faz aqui nesse setor, né? Primeiro, a gente toma conta do dinheiro da DUFEP, né? A gente gerencia o dinheiro, controla todas as despesas e receitas que a gente tem, né? É um papel muito importante dentro do sindicato, quanto qualquer outro papel político, né? Até porque só se faz política se tiver algum recurso. Então eu, né, junto com a tesouraria, com o tesoureiro, né, somos responsáveis por gerir esse patrimônio da DUFEP. Então, a questão de salários, de eventos, de qualquer outro fornecedor, a gente fica ciente, né, para poder dar prosseguidade ao processo mesmo, né, ao desenvolver disso. Também ajudo na parte dos eventos, quando existem eventos, né, eu dou esse suporte, né, na organização, junto com a galera da Ascom, né, e também com o Jéssica, lá do CA, que também é muito envolvido em questão de eventos. E é isso. Grande parte é mais sobre isso mesmo, gerenciar essa parte de recursos, né? Fazer com que, né, não só gerencie de uma maneira de chegou, pagou, mas gerenciar também de uma maneira efetiva, né? Que a gente regularize nossas despesas através das receitas. Existe também um processo em relação à despesa, né, realizada, no caso de compras, né? Toda compra que é feita, a gente tem uma solicitação, um requerimento, né? A gente passa por esse requerimento, a pessoa responsável pela solicitação assina, justifica o motivo pelo qual quer aquela despesa que seja feita, seja um conserto, seja uma compra de qualquer insumo, né? Desde a copa até equipamentos, enfim, materiais de escritório. Então, tudo isso a gente passa por aqui, né? Vocês solicitam através desse requerimento. Existe um requerimento padrão lá do FEP para isso, né? Porque me assegura e assegura vocês de quem pediu, né? De quem solicitou. E esse requerimento, no final, a gente conclui a etapa, né? Que é a etapa justamente da compra. Eu faço também uma parte do ponto dos funcionários, né? Em questão de hora extra, não calculo a hora extra, como não calculo a folha, eu apenas faço a conferência do que foi pedido à contabilidade, porque esse serviço é feito terceirizado. A gente tem um escritório de contabilidade que faz toda essa parte, pessoal, fiscal, contábil, tributário, enfim. Ele faz toda essa parte e aqui a gente só confere, né, dá aquela conferida. Então essa parte de ponto de funcionários em relação à hora extra, eu dou uma ajuda a eles, né, em relação a férias. Normalmente hoje quem programa as férias é Berlândia, né? Mas as férias ela passa por aqui de qualquer maneira para a gente programar, para fazer esse pagamento, né? A questão de contratação de funcionário, a gente também se envolve. Ou seja, tudo a tesouraria ela tem que estar envolvida, né? Até porque o que exigir de algum recurso, a tesouraria tem que estar na frente, né? Também junto com os outros demais, né? Para poder efetuar todo o processo. E em relação também à contratação de benefícios de funcionário também. A gente que faz esse negócio aqui em questão de plano de saúde, alimentação. Então eu também faço esse papel de pagar, de solicitar esses benefícios, como vale transporte também. E é isso. Os diretores também, quando eles viajam, né? Vocês, por exemplo, que agora estão na diretoria, vão precisar fazer alguma viagem para fora do estado, né?
vocês recebem uma diária, a gente coloca essa diária na conta de vocês, né? E é isso. Então essa compra também de passagem, essa compra de hospedagem, também a tesouraria faz, certo? Mas também uma outra pessoa pode fazer. Normalmente quem faz é eu ou Berlane, essa questão de compra de passagem e diária. Isso aí. A diária quem deposita é a gente, que é da tesouraria, né? E tudo isso que a gente faz, todas essas despesas, todas essas receitas que entram através de repasse dos escritórios, né? Porque a gente existe esse repasse de processos que os juízes mandam devolver as custas, existe processos que a gente ganha, então existe esse tipo de receita também que entra do FEP, assim como entra no serviço de Sheriff de Rock, né? Que Rock faz lá no setor de reprografia. E é isso. E tudo isso a gente, né, coloca numa transparência, uma coisa mais compilada, né, uma coisa mais consolidada, para que os professores tenham noção do que a gente está gastando mais ou menos, né? Existem dois tipos de fluxos, o que é publicado no site, que é, como eu falei, uma coisa mais consolidada, e existe um fluxo mais analítico, que é o que a gente trabalha aqui, porque qualquer coisa que venha a ser solicitada e que tipo de despesa foi aquela, a gente tem esse fluxo mais analítico, que a gente sabe de fato o que compõe aquele saldo de despesa que foi publicado no site da DUFEP. Esse negócio é publicado mensalmente, né? E serve junto para fazer uma prestação de conta mais no final. A gente passa por auditoria, tem um processo de auditoria, e tudo isso estando certinho, a auditoria também sai certinha, como consequência, a prestação de conta sai tudo certinho também. Então, em resumo, a tesouraria é isso, né? Tomar conta do patrimônio de vocês, patrimônio financeiro, no caso, né? Olá, me chamo José Barbosa e vou falar um pouco sobre a TI do FEP. A TI do FEP é segmentada em diversas áreas, indo da parte de hardware à parte de software. Nós temos infraestrutura de rede de cabeada, infraestrutura de rede WLAN, infraestrutura de rede externa como VPNs, segurança da informação, segurança de dados, proteção dos servidores, armazenamento de arquivos e suporte nível 1, 2 e 3, onde damos assistência desde a troca de um mouse, uma manutenção mais básica, a manutenções avançadas nos servidores e implantação de softwares para as diversas atividades. Também gerenciamos o sistema de e-mail da DUFEP através do e-mail, dos servidores VPS. Dentro dos pontos que posso destacar da TI, há o planejamento e atualização que foi feito dos hardwares e a manutenção desse equipamento a longo prazo, um desenvolvimento de um plano de segurança institucional, um desenvolvimento de planejamento para a execução de eventos e atividades que possam ocorrer. Durante a pandemia, a TI se destacou como uma das principais bases para a ocorrência do home office, provendo toda a infraestrutura necessária para que toda a estrutura do FEP pudesse estar disponível para que os funcionários possam trabalhar em casa. Através do nosso sistema integrado, conseguimos disponibilizar acessos remotos ao sistema de telefonia e os arquivos dos servidores, além de disponibilizar os computadores e a infraestrutura necessária para que houvesse o trabalho dos funcionários. Um outro ponto de destaque da TI do FEP é o apoio que ela dá aos eventos da instituição, desde suporte técnico especializado durante os momentos de eleição, de pleito, de votações, assembleias, a infraestrutura necessária para a realização da transmissão ao vivo em locações externas, em eventos como o Bienal, levando toda a estrutura necessária para que o evento ocorra da forma mais tranquila e segura possível. Pontuo em destaque entre as atribuições da DUFEP a segurança da informação, a proteção da rede física e dos dados da entidade, levando em consideração a quantidade de ataques que recebemos diariamente e tentativas de fraude que temos dado apoio para o esclarecimento das mesmas. Olá, diretoria, tudo bem? Meu nome é Francisco Forte, sou prestador de serviço na área de telecomunicações e tecnologia da informação. Eu estou na entidade desde 2016. A gente iniciou um trabalho na parte de segurança da informação e montando alguns projetos na área de telecom e também na área de segurança. E aí, com o passar dos eventos e o passar do tempo, a gente foi se especializando e a gente foi montando uma equipe na área de tecnologia, onde eu acredito que o nosso maior trabalho, onde a gente conseguiu mais feitos, foi o ano passado, quando a gente conseguiu, de fato,
equilibrar, acho, junto com o setor de tecnologia em relação às lives, e aí a gente conseguiu um trabalho bem positivo. E aí eu continuo ainda na gestão, fazendo essa consultoria na área de telecomunicações e na área de tecnologia da informação, onde eu acredito que a gente tem muito mais ainda a apresentar para essa nova diretoria. O setor de tecnologia, na época da pandemia, eu diria que foi um dos setores mais solicitados, porque a gente tinha uma equipe bem pequena nesse processo, pegou todo mundo também de supetão, a gente não tinha notebook, a gente teve que disponibilizar computadores para os demais, um computador desktop, e com isso a gente teve que fazer ligações e teve que fazer VPNs para casa desses colaboradores para que a gente pudesse ter acesso a esses servidores. Então foi um período bem maçante, bem difícil, porque o que a gente tinha também na época era uma coisa muito restrita, mas de todavia fez com que também a ADUFEP crescesse muito também nesse processo, de tal maneira que, se tiver outra pandemia, que eu espero que não tenha, claro, evidentemente, a gente vai conseguir andar de uma forma muito tranquila agora dessa vez. A gente acredita que, como a gente conseguiu equalizar essa questão do setor de tecnologia como um negócio, como realmente uma parte importante dentro da instituição, a gente vai galgar outros objetivos agora nessa nova diretoria. Então, qualquer coisa, estou por aqui, sinta-se à vontade de chegar aqui e bater na nossa sala e a gente vai atender vocês, tá? Um abraço. Olá, diretores, eu me chamo Lucas, sou estagiário na área de tecnologia da ADUFEP, curso Engenharia da Computação, já estou no 8º período, estou há 1 ano na ADUFEP, agora em fevereiro vai fazer 1 ano, e estou aqui para auxiliar na área de tecnologia, telecomunicações, informática e derivados. No que eu puder ajudar, estaria à disposição.